Olá, espero que esteja tudo bem contigo desde o último vídeo. E a mensagem desta semana é: sabes perdoar? E ao longo deste vídeo eu vou-te fazer essa pergunta, que é: se tu sabes perdoar, tu sabes como é que podes perdoar uma pessoa? Se sabes que muitas vezes as pessoas dizem: eu não me esqueço daquilo que aquela pessoa me fez, e está certo, mas uma coisa não tem a ver com a outra. O perdoar não quer dizer que nós esquecemos, ou que nós não tomamos precauções porque aquela pessoa falhou connosco ou fez-nos alguma coisa. E posso citar duas histórias da Bíblia muito conhecidas. Uma delas, que penso que é a mais conhecida, que é quando uma mulher comete adultério e o marido traz-a para a rua e diz que tem que se aplicar a lei da altura, dos tempos de Jesus Cristo, e a lei era apedrejá-la até à morte. E o marido traz-a para a rua e começa a reivindicar a lei, para toda a gente começa a apedrejá-la. E neste alvoroço todo, quem aparece no meio da multidão? Jesus, que se mete à frente e diz: atira a primeira pedra quem nunca pecou. E as pessoas começaram a pouco a meter as pedras no chão e cada uma a ir à sua vida, porque começaram a pensar que também já falharam com alguém, que já pecaram, que já também não são perfeitas. E iam apedrejar uma pessoa que também não era perfeita. E o que acontece é que depois de todas as pessoas irem embora, essa mulher dirige-se a Jesus e agradece-lhe porque a defendeu. E ele simplesmente diz que todos nós falhamos e as pessoas só foram embora porque também perceberam que também já falharam com alguém ou já fizeram algo mal. E diz: vai em paz, mas não voltes a pecar. Que é isto, que tu estás perdoada, mas não voltes a cometer este erro, porque aquilo realmente foi um erro, não podes cometê-lo. E a outra história é uma que não é tão conhecida, mas que é nos tempos do rei Salomão, o rei mais sábio de Israel. E o que aconteceu na altura foi que alguém que tinha um grande estatuto na sua corte, que era uma pessoa que ele contava segredos e que era de inteira confiança, estava a atraiçoá-lo e estava a contar alguns planos do rei a outros reinos, para estarem sempre a saber o que é que se passava. E aquilo começou a atormentar aquele homem. E ele pede aos sacerdotes aos levitas da altura, assim é que era, aos levitas que o ajudem a ele fazer as pazes com Deus, a ele pedir perdão pelos erros que ele tinha feito. E aquilo que o levita na altura diz a ele é que ele tem que fazer as pazes com Deus. E ao fazer as pazes com Deus é estar arrependido e pedir perdão à pessoa que ele fez mal. E neste processo dele falar com os levitas e começar a pedir perdão a Deus, e até ir falar com o rei Salomão para lhe pedir perdão e contar-lhe a história toda, ele chega a casa e encontra a mulher dele com o empregado dele. E ele, furioso, traz os dois para a rua e começa a dizer também: aplica-se a lei a quem comete adultério ser apedrejado na rua. E as pessoas começam todas à volta, à espera que alguém desse autorização para começarem a apedrejar, e em que um desses levitas diz: só depois do rei julgar esta causa, não podemos deixar que faças uma coisa dessas sem a aprovação do rei. Então
esse homem leva a questão ao rei. O rei Salomão, como quase todos de vocês, e eu já falei muitas vezes dele, que era a pessoa mais sábia que alguma vez pisou a terra, diz ele para entrar com a mulher e com o homem que tinha cometido também o adultério com a esposa dele, e eles contam o que é que aconteceu e tudo, e ele ouve, e ele manda-os sair e fica só com esse homem que trabalhava para ele e que era de inteira confiança, e diz-lhe: tu queres mesmo que apedrejá-la até à morte? Tu tens um filho com ela, tu achas que isso não é pesado demais e não vais levar essa culpa contigo por teres morto uma pessoa, por mais que ela tenha cometido um erro, por teres morto uma pessoa que está a pedir perdão e que vais matar a mãe do teu filho? E o homem continua a recusar-se a ouvir o rei, e aí o Espírito Santo fala no coração desse homem e diz-lhe para ele contar o que ele fez ao rei. E ele diz-lhe: rei, eu tenho uma coisa para lhe contar, porque eu quero fazer as pazes com Deus, e uma dos passos que os levitas me disseram para fazer é eu pedi-lhe perdão a Deus e às pessoas a quem eu menti. E esse foi o passo que ele dá, e conta toda a história ao rei, que realmente ele dava informações a reinos vizinhos para saberem qual é que eram as estratégias do rei Salomão, e conta tudo o que ele fez de mal para o rei. E o rei diz-lhe: tu estás perdoado, não vais trabalhar mais para mim, mas considera-te uma pessoa, eu perdoo-te, e segue a tua vida. Já não vais fazer parte mais da minha confiança, não é? Porque a quebraste, mas eu perdoo-te. E vira-se para esse homem e diz-lhe: agora que eu te perdoei, tu não gostavas gostaste que eu te perdoasse, mas tu também tens que saber perdoar os outros que te fazem mal. E esse homem começa a pensar e diz que realmente o rei tem razão, e perdoa a mulher dele, e não a manda ser morta com pedras, não é? E a ilação que eu quero que tu tires disto, que são duas histórias muito fortes, mas que é: se nós não abrirmos o nosso coração e não perdoarmos quem nos fez mal ou nos está a fazer mal, nós também não conseguimos ser perdoados. Temos que abrir espaço para o perdão, para também sermos perdoados, porque nós também falhamos. Nós também falhamos com alguém, nós muitas vezes falhamos com Deus porque não cumprimos os mandamentos que temos. Muitas vezes nós falhamos com pessoas, às vezes até para não ferir os sentimentos delas, porque simplesmente não queremos ir àquele sítio com aquela pessoa e dizemos: eu hoje não posso porque vou estar a trabalhar até tarde. Estás a mentir, estás a cometer um pecado, e estás a mentir, estás a cometer um pecado perante Deus, e estás a mentir àquela pessoa. Deves pedir perdão. Pessoas que fazem coisas de mal, que fizeram mal à tua vida, que trataram-te mal, se elas te pedirem perdão, considera: perdoar não é esquecer. Eu já disse isso em outros vídeos: perdoar não é esquecer. E o saber perdoar tem muito do amor de Deus. E quem anda com Deus tem que saber perdoar. Porque se não souberes perdoar, também não és perdoado. E se tu vires o Pai Nosso, é isso que Ele diz: temos que perdoar para ser perdoados. E eu gostava que refletisses sobre isso. As pessoas que pediram perdão e tu não perdoaste. As pessoas que
tu deves pedir perdão para fazer as pazes, porque só assim é que tu consegues estar sem nenhum peso na consciência. Estás livre. E muitas vezes é algo que até pode ser uma coisa insignificante ou não, mas às vezes o tempo, quando vai passando, as coisas ficam mais pesadas e nós ou não pedimos perdão agora, as coisas vão ficando maiores e às vezes ganham proporções gigantes para uma coisa tão pequena. E eu quero te dizer que perdoar não é esquecer, perdoar é abrir espaço para o amor, é abrir espaço para tu expandires e poder estar livre desse peso que tu carregas, que muitas vezes tu, ao não perdoares, também estás a carregar isso contigo. Foi a outra pessoa que te fez o mal, mas tu continuas a carregar isso contigo. E eu não quero dizer que perdoar é fácil, não é? Mas também as outras pessoas também nos perdoam a nós. Deus também nos perdoa a nós. Quando nós, para quem tem filhos, e nós que somos filhos de alguém, já cometemos erros perante os nossos pais. E eles perdoam-nos, nós pedimos perdão, pedimos desculpa porque ou eu menti, ou eu porque não cheguei às horas que devia chegar, ou porque não fui o melhor menino na escola. E eles perdoam, eles não esquecem e ficam mais atentos àquilo que a gente pode fazer. Mas eles perdoam. E é isso que nós temos que levar para a nossa vida, é o saber perdoar. Eu espero que esta mensagem que Deus trouxe esta semana que te ajude e que eu tenha-te ajudado a saberes perdoar, para tu poderes ficares livre e poderes também ser perdoado. Se gostaste, mete um gosto, partilha com quem achas que este vídeo vai fazer diferença no dia de hoje e que pode ajudar. E assim também faz com que o vídeo chegue o mais longe possível e que esta mensagem de o saber perdoar chegue o mais longe possível. Obrigado por assistires ao vídeo e até a próxima semana. Obrigado.